Balneário Camboriú não para de surpreender. Conhecida como a Dubai brasileira, a cidade tem um dos metros quadrados mais valorizados do país e atrai pessoas do mundo todo. Com arranha-céus imponentes, infraestrutura de alto padrão e uma vista de tirar o fôlego, o mercado imobiliário daqui está sempre aquecido. Lançamentos que ultrapassam 50 milhões de reais e edifícios que estão entre os mais altos do Brasil. A cidade se destaca pela valorização constante, à frente de algumas das negociações mais exclusivas de Balneário Camboriú. Simone Santos é referência no mercado de luxo. Com 15 anos de experiência, ela construiu uma trajetória de sucesso e conquistou importantes títulos e reconhecimentos no setor. Hoje, ela abre as portas da sua imobiliária e nos leva para conhecer um dos imóveis mais impressionantes da cidade. Simone, conta pra gente como você começou no mercado imobiliário, o que te levou para o mercado de luxo. Vanessa, há 17 anos, quando eu cheguei aqui a Balneário Camboriú, com 18 anos praticamente, eu fui trabalhar numa incorporadora e ela já era muito sofisticada. Eram terrenos com vista belíssima aqui para o Balneário Camboriú. Era um produto exclusivo. Então foi neste empreendimento que eu fui trabalhar como gestora que eu comecei a ter acesso ao público alto padrão. Então eu fiquei neste empreendimento, na implantação dele durante 3 anos em média. E daí o desafio para mim já estava concluído, o empreendimento já estava pronto, boa parte vendido, todo estruturado. E aí eu decidi que eu queria sair de algo remunerar. Na verdade, a base foi a remuneração, que eu tinha algo muito estável, mas eu queria muito além. E aí eu vi no mercado imobiliário uma oportunidade de eu fazer o meu rendimento. Mas Balneário ainda não era tudo o que ela é hoje. Sim, você chegou em Balneário Camboriú em 2007? 2007. E você nunca trabalhou com o mercado imobiliário no Paraná? A sua primeira experiência foi Balneário Camboriú? Foi Balneário Camboriú. Lá no Paraná, eu sou formada em Ciências Contábeis e eu fiz minha carreira na indústria, na área financeira. Então eu sempre trabalhei em tesouraria de grandes indústrias em Curitiba, então eu tive sempre uma base muito boa do financeiro e da parte de contratos. Então eu vejo que esse conhecimento meu da matemática, de cálculos e estratégias, que é desafiadora a indústria hoje no país, então eu tinha que ter muitas estratégias financeiras para manter a indústria, para fazer com que ela fosse rentável. Então eu vejo que esta base minha financeira foi que fez toda a diferença na minha carreira como corretora. Simone, trocar literalmente uma profissão pela outra. Sair de um estado, vir para um outro estado, iniciar um negócio do zero praticamente, que até então você não dominava, tudo foi um grande desafio. Superar esses desafios diariamente e se destacar no mercado, porque é um mercado extremamente competitivo. Balneário Camboriú, nessa época de 2007, nós já estávamos vivendo um boom imobiliário em Balneário Camboriú. Então você pegou toda essa fase aí desse mercado competitivo e, ao mesmo tempo, o desafio de mudar de uma profissão. Então houve muito estudo, muita dedicação. Como é que foi esse período de adaptação para você? Quando eu comecei, especificamente como corretora, foi uma escolha. Muitas pessoas vêm para a corretagem vendo nela assim, uma oportunidade de grande rentabilidade, de altos ganhos, só que às vezes é por falta de opção. Eu digo que não foi por falta de opção, foi por escolha mesmo. Eu tinha opção, eu tinha um bom emprego, uma vida estável e eu optei por deixar aquilo para vir para a corretagem. Mas quando eu comecei, eu entendi que eu não sabia nada. Eu não sabia absolutamente nada. E foi atendendo 2 clientes que com perguntas que eles fizeram,
que eu falei, é inadmissível eu estar tentando uma carreira, né, como corretora e não conhecer o mercado. Então, o que eu fiz? Parei tudo, falei com o dono da imobiliária, eu não vou atender cliente enquanto eu não conhecer o mercado. E aí, como eu sou da área financeira e amo planilha, eu planilhei a cidade inteira. Gente! Eu planilhei toda a frente mar da cidade, a quadra mar, a segunda quadra, planilhei tudo que existia à venda. Mas eu decidi desde o início o que eu iria fazer. Eu iria vender apenas imóvel alto padrão. Então, o que eu fiz? Eu peguei as melhores construtoras da cidade, Embraer, FG, Procave, Sequinel, que eram as que dominavam a frente mar, e eu peguei a pauta dessas construtoras e coloquei tudo em planilha. Metragem do imóvel, quanto tempo falta para ficar pronto, o valor do metro quadrado privativo, o valor do metro quadrado total, se está pronto, se está na planta, quando vai ficar pronto. E eu planilhei tudo e eu classifiquei por valor de metro quadrado. Então eu fiz isso na frente para o mar, fiz na quadra do mar e fiz na segunda quadra. Mas eu defini que eu iria trabalhar frente mar e quadra do mar. Excepcionalmente, sob demanda, na segunda quadra. Porque os imóveis mais valorizados são os de frente para o mar, né, na quadra do mar. E aí eu descobri algumas coisas muito interessantes na dinâmica da nossa cidade. No dia a dia? No dia a dia. Porque nós temos a Barra Sul, o Centro e a Barra Norte. Isso. E as pessoas sempre falaram que a Barra Sul era mais caro que a Barra Norte. E eu queria entender isso. E na minha planilha eu descobri que isso não existia. O que existiam eram mais obras na Barra Sul por uma questão de terrenos. Começou a construir os prédios mais elitizados na Barra Sul, então a preferência era pela Barra Sul, mas o preço do metro quadrado é o mesmo em toda a orla. O que define o valor do metro quadrado é a distância do mar e não a posição em que ele se encontra na orla. Então, essas foram coisas que eu fui descobrindo com a minha planilha. E eu fui descobrindo que quanto mais longe do mar, menor era o valor, né? E o inverso, quanto mais próximo do mar, mais caro. Então, eu criei essa planilha que eu utilizo ela até hoje. Era isso que eu ia te perguntar, se você utiliza essa planilha até hoje. Utilizo até hoje. Inclusive, as maiores construtoras da cidade, volta e meia, um gestor fala assim, você, com jeitinho, você não me passa aquela sua planilha. Eles querem lançar um produto, quanto será que tá o preço lá, aqui e tal? Você passa aquela planilha? Eu falo, passo, com prazer, eu passo a minha planilha para eles, porque é muito interessante a planilha. Então, quando eu descobri isso, que eu achei que ia levar 4 meses para eu, né, ter um panorama da cidade, em 15 dias eu estava com ela pronta. Que legal. Porque eu chegava às 7 da manhã e saía às 19, na minha planilha, sabe? E as informações, elas não eram tão dinâmicas quanto é hoje. Hoje, ali, com alguns cliques, a gente, né, nós temos um programa, né, que ele é nacional, onde você tem praticamente todas as construtoras. A maioria está se cadastrando, então, se ela está naquele programa, a gente tem acesso a toda a pauta, né, de imóveis à venda. Então, é muito mais fácil a gente hoje ter essa informação. Antes não, antes você era tudo muito manual, liga para a construtora, pede a tabela, pede fotos. Então, era muito mais trabalhoso. Mas eu uso hoje, né, esse banco de dados e, inclusive, isso me permitiu ter um panorama aí de 15 anos, uma métrica. Isso que eu ia te falar, eu acho que esse planejamento que você aplicou desde que você começou a entender o mercado e que outras pessoas falaram, opa, peraí, porque era tudo tão automático, como você disse mesmo, todo mundo buscava os imóveis, mas na Barra Sul, isso era uma coisa natural da cidade. Então as pessoas queriam investiam nos apartamentos, nos condomínios verticais, justamente na Barra Sul. E houve um crescimento para o Pontal, para Norte agora, né?
Eu lembro esses prédios que a gente circula por aqui, sempre que eu os vejo, eu falo, eu inaugurei esse aqui eu inaugurei para tal construtora. Então, fazer parte, e eu sempre tive isso também, eu pensava assim, vai crescer muito essa nossa região norte ainda de Balneário Camboriú. Mas essa sua lógica, dessa sua planilha, devia ter entrevistado ela em 2007. Estou chegando a essa conclusão. Eu acho que muitos investidores que assistiam os nossos programas e se tiravam por base para fazer seus investimentos naquela época, tivesse feito isso, quanta gente teria apostado também em outras regiões. E o que você falou foi fantástico, o fato de o valor do imóvel próximo ao mar. Sim. Então, porque muitas pessoas perguntam até mesmo por que Balneário Camboriú o investimento é tão alto nos prédios, nos apartamentos, sendo que muitas pessoas que procuram litoral procuram casas, condomínios, né, horizontais. E aqui em Balneário existe essa procura por apartamentos de frente para o mar. Continua isso, é uma tendência, você que faz essa planilha, análise de mercado, é uma tendência, o cliente te pergunta isso também quando vai investir? Sim, o cliente quando ele vem, né, o investidor, ele vem para Balneário Camboriú, seja para rentabilizar o seu capital, né, que daí é como investidor que ele compra para revender, ou a pessoa que vem para morar com projeto de vida, para usufruir, né, da cidade, a intenção é sempre de frente para o mar, ou o mais próximo possível. O ticket de frente para o mar hoje está muito elevado devido à escassez de terreno e à procura. Então, um grande diferencial da nossa cidade, que eu acredito que faz com que o nosso metro quadrado seja muito elevado ou mais elevado do país, e é um diferencial, é que assim, quando um prédio é lançado, primeiro ele é pré-lançado, e aí são chamados investidores. Aí os investidores fazem as suas aquisições. Alguns dias depois ele é lançado para o mercado. Quando esse prédio tem ali 1 ano ou 2 anos desse pré-lançamento, que ele muitas vezes ele recém está saindo da fundação, nós não temos mais unidades à venda. Então assim, e são muito pontuais, são vendas pulverizadas, entende? Um por investidor ou 2 no máximo. Então isso faz com que o valor se eleve, porque existe uma procura pelo produto e o produto está indisponível. Então, e a escassez hoje de terreno na nossa orla faz com que também o preço se eleve. É a exclusividade, né? A exclusividade de quem pode adquirir um frente-mar na nossa cidade. Simone, nós temos 2 perfis de clientes. Nós temos o perfil do cliente que é o investidor, esse que compra sabendo, ele compra na planta, ele compra sabendo que vai aumentar esse valor quando o prédio for entregue, e ele já tem isso em mente. E tem aquele que busca a qualidade de vida, aquele que fala, não, eu quero, morar em Balneário Camboriú, quero ter qualidade de vida, porque Balneário Camboriú é uma cidade agradabilíssima, uma cidade que, assim, você consegue caminhar na rua, é uma cidade pequena, eu falo que é uma cidade pequena, mas que tem tudo de uma grande metrópolis, então Balneário, ela nos dá isso. E então são esses 2 perfis que nós encontramos, o perfil do investidor e o perfil desse cliente que vem comprar o seu imóvel aqui. Como é feito esse atendimento? Como vocês entendem esse cliente? O cliente que vem para comprar o imóvel pensando em residir, na maioria das vezes, ele já vem procurando o imóvel pronto. Ele já tem aquele desejo, a pessoa já quer entrar, já quer, né, ver a área de lazer, ver o apartamento, sentir a brisa no rosto, abrindo uma janela. Então, geralmente, o consumidor final, que a gente chama, então é aí que a gente identifica. Geralmente, ele quer o imóvel pronto ou muito próximo de ficar pronto. Ele é mais imediatista. Já o investidor, não, ele quer a primeira tabela, né, que é onde ele vai ter a maior rentabilidade. É comprando o imóvel ali no pré-lançamento, ou recém-lançado o imóvel, e aí ele, né, tem uma alta valorização durante os 4, 5 anos de obra,
e depois a gente revende para este público que quer o imóvel pronto e não quer esperar. Então é basicamente isso. O consumidor final, ele quer pronto, na maioria das vezes, o imóvel já com a chave na mão, decorado, pronto para ele já chegar, só passar no supermercado e usufruir do imóvel. É a comodidade. Quando o cliente, esse perfil desse cliente, que ele está buscando já um imóvel para residir, o que chama atenção? O que é fundamental para o fechamento de uma venda? Com o cliente que já quer morar, já quer residir, o que é assim a chave? Você que está há anos no mercado, dicas também para corretores que estão começando sua carreira agora e tem a Simone também como referência. Nós temos alguns perfis de compradores, então cada um ele tem assim fatores que fazem com que ele se interesse por um produto ou não. Por exemplo, uma pessoa que ela já está se aposentando, ela quer para passar a sua velhice, né, ter qualidade de vida, essas pessoas vão sempre querer o mais próximo do mar. A gente não consegue, por exemplo, vender para eles um imóvel a 200 metros do mar, do outro lado da Avenida Brasil, né? Nós temos Atlântica, Avenida Brasil, então esse público que é para passar aí a sua velhice, ele quer quadra-mar ou frente-mar. Então esse é um perfil. Aí tem aqueles perfis de quem tem filho na escola. Aí eles vão escolher regiões onde ele consegue entrar e sair da cidade com muita facilidade. Porque ele não quer perder muito tempo no trânsito. Então, é fazendo um briefing com o cliente, vendo as necessidades dele, que a gente consegue direcioná-lo para um imóvel. Agora, falando especificamente do imóvel, o que encanta, se ele tem vista mar, não necessariamente frente mar, mas assim, algo que encanta muito, digamos em 100%, né, dos desejos de compra. O que faz assim brilhar os olhos é a vista para o mar. Porque nem sempre o produto é frente mar, mas ele tem uma vista magnífica para o mar. Então, às vezes, ele não tem aquele valor, né, de um frente mar, mas ele tem a vista. Então, isso é o que mais encanta. E aí, como a nossa região aqui, né, nós temos, apreciamos muito o churrasco, tem muitos gaúchos, descendentes de gaúchos, curitibanos também, então churrasqueira carvão são os fatores determinantes numa venda. Determinante numa venda. Determinante. Churrasqueira carvão é determinante na venda de um imóvel. Gente, então até mesmo para quem vai investir, gente, se você vai investir, você tem que ver isso, você tem que ter churrasqueira carvão. Churrasqueira carvão. Nunca imaginei. Churrasqueira carvão é determinante na venda de um imóvel. Inclusive, eu não vou citar nomes, mas nós temos aqui construtores de alto padrão que em determinado momento ela optou por, já que estão todos fazendo churrasqueira a gás, vamos lançar então. Foram 2 produtos e eliminaram. Não existe na pauta da construtora mais churrasqueira a gás, é a carvão. Gente. Não tem como, não abre mão. Agora, Simone, me diz uma coisa, dentro da sua história, desde que você chegou em Balneário Camboriú, qual foi a venda que mais te marcou? Tem alguma uma venda que te marcou? Foi a venda de um duplex frente mar, uma penthouse. Uau! Um imóvel de 25 milhões. Foi o que mais me marcou, um pré-lançamento, mas não foi... Foi pelo valor, sim, né? Um ticket elevadíssimo, mas também foi pela facilidade da venda. Porque tem vendas que elas são meio traumáticas para o corretor. Tem vendas que são muito trabalhosas e a venda no meio do caminho, às vezes a venda cai, você consegue levantar, às vezes discordâncias na negociação. Mas as minhas vendas, eu tenho um privilégio de ter vendas fáceis. Mesmo com um ticket elevado, são vendas fáceis, porque talvez pelo fato de eu vender mais para investidores, eu digo que é uma venda sem emoção. Ela é mais calculista, é números, entende? Não tem aquela emoção, porque o imóvel pronto tem muita emoção.
Tem muita emoção de todos os lados. Tem emoção, a pessoa tem que se encantar, ela tá realizando aquele sonho, é para ela morar, às vezes é um projeto de uma vida inteira. Então é uma venda muitas vezes tensa, porque eu tenho essa tensão porque a pessoa não pode errar. Então eu faço um briefing muito bem feito de tudo que é importante para ela, porque nada pode dar errado, é um projeto de vida. Às vezes é uma história, né? É uma vida inteira de trabalho, né? Ou de um desejo que não pode ser frustrado. Então eu faço um briefing muito bem feito para a pessoa não se frustrar na hora dela morar neste imóvel. Querendo ou não, ela está realizando o sonho dela. Está realizando um sonho. E às vezes ela não tem uma segunda vida inteira. E às vezes uma compra mal feita pode te custar não só a frustração, mas financeiramente também. Pode ser muito desgastante. Qual foi a venda que você passou mais tempo para concretizar? E que falou assim, agora eu vou vender isso aqui, virou um desafio pessoal para mim. Quanto tempo durou uma média? Durou 3 meses. 3 meses a venda, desde o cliente viu o imóvel, gostou. É esse um pré-lançamento, mas levaram 4 meses para ser efetivado. Você falou, eu vou vender isso aqui. Não, eu vou vender, mas o cliente ele desistiu. Ele desistiu no meio do caminho por causa do corpo jurídico da região dele, os advogados dele, que imóvel na planta, né, tem muitas coisas a serem analisadas. Sim. E aí ele nunca tinha adquirido o imóvel num pré-lançamento, então os advogados dele desaconselharam. Mas é uma prática na nossa região de fazer as pré-reservas. Então ele foi desaconselhado pelos advogados dele, mas era um negócio extremamente seguro ao ponto da construtora falar, não, ele pode dar o imóvel que ele quiser como garantia, né, que essa obra vai sair. Mas ele acabou ficando entre o desejo, a vontade, a confiança que ele teve e os advogados que diziam não. E aí ele ficou 3 meses, falou, não, então vamos ver outros. Passamos 3 meses vendo outros imóveis. E aí ele incomodado, porque o que eu tinha mostrado inicialmente tinha passado para o aconselhado, não tinha nada igual. E aí um belo dia ele me ligou e falou que ele estava muito incomodado, que ele não dormia mais, que aquele imóvel não saía da cabeça dele. Olha que legal. Aí eu peguei e falei para ele, me dá um voto de confiança, confia em mim. Eu não estou aqui no mercado há 1 ano, nem há 2, eu estou há 15. Eu estou bem estabelecida na cidade, eu tenho um nome a zelar. E se você quiser, eu avalizo essa compra. Eu assino avalizando. Gente! E ele falou, vamos fazer um negócio. Pode mandar rodar o contrato. Foi uma vitória, eu não né? vou fazer, não vou passar para os meus advogados, eu confio em você. Que legal. Sempre e ele fez, e ele comprou e ele está extremamente realizado, feliz. Entende? Então, e eu digo que muitas vezes, eu até conversei com os advogados, falei assim, vocês têm consciência que vocês estão fazendo ele perder o negócio da vida dele? E ela falou, a gente não quer atrapalhar, não é a nossa intenção, mas a gente tem que dar um parecer técnico. Aí eu falei assim, ok, mas não olhe só tecnicamente, veja tudo que está envolvido, Mas né? é interessante que mesmo para o investidor, sendo um negócio que falamos apenas em números, envolve a emoção. Como ele falou, não paro de pensar neste imóvel. Envolve, porque Envolve assim, a emoção existe também. aquele investidor onde ele tem capital investido na bolsa, ele Sim. tem fundos de investimentos, e ele tem as suas aplicações de renda fixa, e ele investe em imóveis. Aí eu digo que é uma coisa mais calculada, mais fria, é mais número. Vou comprar por X, vou vender por X mais Y, num período X de tempo. Vou ter o meu recurso vou de ter o volta, meu retorno. Então essa é uma venda mais técnica. Mas existe aquele que eu considero investidor, eu digo que todos são, mas esse investidor onde ele tem a economia de uma vida e ele vai investir em um imóvel em Balneário Camboriú. Eu posso falar, é pouco capital, mas hoje para você comprar um frente mar,
15 milhões, 13, 14, 15 milhões. Então, no nosso país, isso pode, para muitos, é uma fortuna, né? Aqui a gente acaba, às vezes, perdendo um pouquinho da noção, porque é 10, 15, 20 milhões, 30, 40, 50, extrapolando 100 milhões, né? Até imóveis. Mas a gente tem que ter a consciência, e eu tenho, que todo valor, ele é muito importante para quem está, né, investindo, porque é o capital de uma vida inteira. Exato. Então, esse cliente específico, ele não é um cliente que tem 200, 300 milhões, né? Mas ele tinha um valor muito bom, mas é a economia de uma vida, então não pode errar. Que legal. Agora sim, Simone, Balneário Camboriú, falou-se muito na imprensa a respeito do maior prédio do mundo. Então, nós temos hoje o Sena, considerado o maior prédio residencial do mundo. Isso mexeu com o mercado imobiliário? Isso fez com que outros investidores também viessem para Balneário Camboriú, interessados em conhecer a cidade, interessados em saber, peraí, mas por que são bilhões que estão sendo investidos para a construção deste imóvel em Balneário Camboriú? Isso mexeu com o mercado? Deu uma aquecida no mercado? Nossa, muito. Muito, porque ele trouxe visibilidade para a cidade, não só no país como no exterior. Sim. Então, o fato de ser a obra, né, residencial mais alta do mundo, então trouxe pessoas que nunca tinham ouvido falar de balneário, voltando os olhares e querendo conhecer o mercado. Só que o Sena é um produto conceito, né? A gente chama ele um produto conceitual, é extraordinário, mas ele tá, né, é conceitual. Então, os produtos no entorno dele, em toda a orla, eles tiveram também uma valorização, eu digo, puxado pelo metro quadrado que vai ser praticado no Sena Tower. Então isso trouxe uma valorização para a cidade e também para a região. Tem uma pergunta que me chama a atenção, o fato, por exemplo, você que está tantos anos no mercado, se você tivesse que definir um apartamento dos sonhos, vamos colocar um apartamento dos sonhos aí, em com 3 palavras, como você definiria? Exclusivo, né? O imóvel é exclusividade, leveza. Eu sempre que eu vou vender um imóvel, eu fico imaginando o vento batendo nas cortinas, elas voando. Então acho que essa exclusividade, leveza, tem que ser uma coisa arejada, leve, o sol entrando, o vento entrando. Acho que passou de 3 palavras, né? Mas eu imaginei a cena, eu acho que quem está em casa também. Acho que, gente, eu fico imaginando, nós estamos na praia, né? Então tem que leveza. Eu acho que todo mundo acho que sonhou agora junto com você. Não é? Eu fico imaginando. Uma compra leve. Então não importa o valor. É o valor agregado de você. Olha que venda gostosa. Eu falo, a venda, ela tem que ser uma venda gostosa. A gente não tem que vender. Já está ali, o produto já está ali. Eu já tenho o conceito, já tem. Ele fala por si só, eu costumo dizer isso. Ninguém gosta de entrar em uma loja e o vendedor fica, olha, tem isso, tem aquilo, compra isso, compra aquilo. Não, é interessante porque tem que ter leveza. Tem que ter, sabe, gente, adorei a cortina voando, né? Aí você entra assim, a cortina. E é interessante também que quando me chamou muita atenção essa vinda a Balneário e ver os helicópteros. E óbvio que eu fui fazer o passeio também de um andar altíssimo. E hoje é muito natural, quando você vai fazer um investimento em um andar alto em Balneário Camboriú, que as construtoras coloquem esses helicópteros à disposição para que você tenha uma noção da sua sala de estar, enfim, do andar que você vai morar. Sim. Eu adorei, quase fui fazer um churrasco com carvão dentro do helicóptero para saber se ia funcionar, né? Então eu parto desse princípio que essa experiência, criar experiência, uma experiência para o cliente, seja ele um investidor, seja ele um cliente que vai realizar um sonho de morar no apartamento de frente para o mar. É a experiência do momento que ele entra pela porta da sua imobiliária até a concretização da assinatura do contrato. Sim. Da sua escritura. Eu acho que são momentos, do momento que ele chega para
conversar com você ao momento da entrega da chave também. Então, são momentos, é assim, eu acho que para vocês que fazem essa parte e para quem realiza o sonho, seja o investidor e até mesmo seja para quem vai comprar um apartamento para morar. Realização do sonho e atrás do sucesso, do seu sucesso, como você determina isso? Como que você enxerga isso? Esse sucesso que você fez em Balneário Camboriú, o teu nome que você construiu, a credibilidade que você conseguiu construir nessa cidade, que é uma cidade extremamente competitiva quando se fala a respeito de mercado imobiliário. Vanessa, eu acredito que foi assim, eu nunca foquei em vender o produto. Eu foquei em atender o meu cliente e satisfazer a necessidade ou desejo dele como comprador. E quando eu fiz a minha primeira venda aqui, eu lembro de todas as vendas que eu fiz. Eu posso descrever cada uma delas. Gente, me arrepiei. Eu tenho até um projeto de fazer algo com todas as vendas que eu fiz. Eu tenho cada uma na minha memória e eu lembro da emoção de cada momento, coisas que marcaram. E esses clientes que eu vendi, eles são meus amigos. Eles não são clientes, eles são pessoas que fazem parte da minha vida. Hoje, se eu for aceitar todos os convites para batizado, casamento, bodas, eu passo a minha vida viajando pelo país, porque são amigos e eu nem sempre consigo ir em todos, porque eu faço parte da família deles e eles fazem parte da minha família. E assim, eu uso... na minha equipe eu sempre falo para os meus clientes que quando a venda acontece, o meu trabalho não termina, ele começa. Então eu tenho clientes que eu vendi há 15 anos, que eu continuo desde sempre. Eu cuido indicando a faxineira, o eletricista, vendo os carnês de IPTU, cuidando de documentação. Tudo que ele precisa, eu dou assessoria. E eu não cobro nada por isso. Eu tenho equipe para fazer isso, eu faço por amor. Então, assim, eu fico todo dia, às vezes, até 10 horas respondendo um, respondendo outro, suprindo necessidades que eles tenham, porque a maioria deles estão fora. Eles não estão aqui, né? Então eles estão em outras cidades, eles vêm em outro país, eles vêm uma vez por ano. Então foram esses laços de amizade que eu criei com essa minha carteira que me fez ter notoriedade e faz com que eu esteja sempre vendendo para minha carteira. Então são laços, são pessoas que se tornaram próximas. E elas, quando vão comprar, elas recorrem a mim, eu dou toda assistência, elas confiam em mim. E agora eu te pergunto, por exemplo, aqui você já domina, virou a rainha das coberturas. Mas e daqui pra frente? O que a Simone pensa? Vai ter planilhas em outros lugares, em outros estados, em outros países? Vai começar a planilhar também em outros lugares? Como é que você pensa no futuro daqui para frente? O seu trabalho, a sua imobiliária e a sua qualidade de vida, que também você faz com amor, com dedicação. Como é que você pensa daqui para frente? Vanessa, assim, desde a primeira imobiliária, eu tinha minha imobiliária há 10 anos já, né? Uma imobiliária de 100 metros quadrados e eu tinha resultados extraordinários naquela estrutura. E de repente aconteceu de eu montar essa daqui que tem 1 ano e 3 meses, esta imobiliária aqui maior, tem 300 metros quadrados, né? Tem uma equipe maior. Então, assim, eu quero ter qualidade de vida. Eu acredito que com a estrutura que eu tenho, eu posso vender o Brasil e o exterior. Com a estrutura que eu tenho. Hoje é tudo muito, muito dinâmico, né? Tudo muito digital. Itapema é um mercado que eu estou atuando bastante, o mercado de Itapema que está em ascensão. As construtoras daqui estão indo para lá, de lá estão vindo para cá, a praia está sendo alargada, tem projetos extraordinários lá em Itapema. Então, assim, as pessoas falam, você não vai montar a estrutura em Itapema? É muito difícil essa locomoção, você ter que ir e vir,
né? A gente tendo digital, eu não vejo esta necessidade. Curitiba é um mercado que eu estou atuando muito no mercado de Curitiba. Como eu vim de lá, eu tenho muita facilidade com o público curitibano. Os meus clientes, em torno de 80% é de Curitiba. Então, eu atuo muito lá, tenho feito alguns projetos lá, mas estrutura eu não vejo necessidade. O amanhã a Deus pertence, né? A gente planeja, mas eu não tenho esse planejamento, porque eu quero ter qualidade de vida, eu quero viajar, conhecer, né, construções de outros lugares, mas eu acho que eu consigo ser especialista com mais qualidade, né, para atender os investidores que eu tenho e os que estão constantemente vindo, sendo especialista aqui no meu quintal. Perfeita, só isso para dizer, perfeita. Não é à toa que a gente veio conhecer essa imobiliária da Simone. E olha, quando falaram rainha das coberturas, eu falei, mas eu preciso conhecer, preciso estar lá, preciso ver como uma boa jornalista. E vou dizer mais além, já que é a rainha das coberturas, vamos conhecer uma cobertura? Vamos. Com ela, né? Vamos. Acho que nada mais certo que conhecer uma cobertura em Balneário Camboriú com a rainha das coberturas, que é essa grande profissional. E eu vou te dizer, o abraço que essa mulher tem, acho que você já percebeu, você que está em casa também, gente, não tem como. Você entra por aquela porta, parece que você a conhece há 10 anos. Por isso que você já marca chá, happy hour, casamento, chá de bebê, é convidada para tudo. Porque o carinho é toda a equipe dela, na verdade é toda a equipe dela. Simone, estou muito feliz em estar aqui e agora a gente vai para uma cobertura com ela, Simone Santos, que é a rainha das coberturas. Descubra um universo de luxo e exclusividade em Balneário Camboriú a apenas uma quadra do mar. Esta cobertura duplex encanta com uma vista panorâmica que abraça cada ambiente, trazendo a sensação de estar sempre de frente para o oceano. Aqui, a piscina e a área gourmet criam um cenário perfeito para momentos especiais, enquanto 4 suítes acolhedoras garantem toda a privacidade que você merece. Um espaço pensado para unir o charme do mar e a elegância do lar, onde cada detalhe convida a viver momentos de puro aconchego na cidade mais encantadora do sul do Brasil. Hoje a gente está conhecendo essa cobertura com a rainha das coberturas, né, gente? E olha essa vista aqui. Foi exatamente o que você falou, né, Simone? Isso aqui encanta, não tem como. A leveza, né? Tudo muito clean, muito espelhado, né? Então você tem a visibilidade do mar. Lindo. O sol nascendo, as noites de luar. E se abrir a janela é aquilo que eu falei, a leveza, o vento batendo na cortina, a cortina voando. Você que chegou em 2007, nós estamos em 2025. O que você mais sentiu de diferente em Balneário Camboriú? Além do alargamento da faixa de areia, né? Que foi um projeto que já vinha, há muitos anos sido pensado, mas na sua visão, o que foi aquele de 2007, quando você entrou em Balneário Camboriú, no desconhecido, e hoje, depois de tantos anos, gente, a rainha que a gente fala das coberturas tem mais de 5 premiações de imobiliário, de construtoras, top 10, enfim. Aquela menina que entrou, que chegou em Balneário Camboriú com um filho pequeno, qual que é a diferença que você vê daquela cidade para a cidade que a gente encontra hoje? Eu acho que é a verticalização, né? O número de obras grandiosas. Então, naquela época, quando eu cheguei, o mais alto que a gente tinha na Orla, aqui pertinho do Marambaia, ele tinha, acho que 28 andares. Então, foi essa transformação, essa elevação, né? As alturas, né? Que fez, no meu ponto de vista, esse skyline da cidade foi a maior alteração que a gente teve. Claro, um fator que me marcava muito, e eu penso como que hoje, a gente olhando para trás, a gente
convivia com aquilo. A cidade, ela tinha alguns problemas de saneamento. Então eu lembro que lá naquela época a gente tinha umas valas que saíam água na areia, um esgoto, Sim, e a ali na gente pré-central, e as pessoas principalmente. tomavam sol do lado. Exato. E hoje a cidade, ela é toda saneada, né? Tem 100%, 99% de saneamento básico. Não vou dizer que a gente não tem problemas, porque a gente tem, né, um rio aqui, tem 2 rios que são, né, bacia de contribuição para, né, aqui no mar, deságua aqui, então às vezes o problema vem de fora, mas são problemas que hoje foram muito minimizados. Tem políticas públicas já voltadas para tornar esse rio totalmente, né, com balneabilidade. Então, assim, para mim foi o alargamento da faixa de areia, a altura dos edifícios, né, a verticalização, mas o saneamento, que era estranho, era muito estranho. Se você lembrou bem, nós tínhamos ali na Praia Central, ali perto da Praça Mirante Tamandaré, realmente a gente tinha que pular. Pulava, né? Pulava, todo mundo pulava. Quase veio uma atleta pulando aqui. E no verão, era tanta gente na praia que às vezes a pessoa ficava dentro daquilo, exatamente, mudou. Eu também vi, assim que eu cheguei. Olha que maravilha, gente. Eu tô encantada também com Balneário Camboriú. Pro seu futuro, para os seus filhos, você pensa os seus netos sendo criados aqui? Eu não consigo me imaginar saindo de Balneário. Era isso que eu te perguntava. Não consigo. Tem outro lugar no mundo que você gostaria de morar? Quando eu morava em Curitiba, eu achava que não existia nenhum lugar do mundo que superasse Curitiba, até eu chegar em Balneário. Então, assim, eu viajo muito, só que quanto mais viajo, mais eu tenho vontade de voltar para Balneário. Legal. Então, a gente tem tudo aqui, num raio de 6 quilômetros, né, da nossa orla. A gente tem absolutamente tudo. Eu tenho amigos que vêm de fora, vêm de Curitiba para fazer compras em Balneário Camboriú, porque a nossa Avenida Brasil é um shopping a céu aberto. Exatamente. Você encontra absolutamente tudo de muita qualidade. Tudo. A gastronomia, né? Nós temos... É uma cidade cosmopolita, né? Você tem absolutamente tudo nela. Então, assim, se eu tenho segurança, eu tenho qualidade de vida, eu tenho luxo, eu tenho sofisticação, né? Eu tenho gastronomia, tenho segurança. Que é fundamental. Então, é difícil você imaginar indo para outro lugar. Porque em alguns você tem alguma coisa que talvez supere, né? Mas você não tem os outros fatores. Então, nós temos uma série de quesitos que eu não consegui identificar em nenhum outro lugar. Simone, quando a gente começou esse bate-papo, eu tinha essa curiosidade para entender como que essa mulher fez tanto sucesso numa cidade extremamente competitiva no mercado imobiliário. Mas depois do nosso bate-papo, e eu acho que quem está nos assistindo também teve a mesma impressão que a minha, você não vende, você é uma apaixonada por essa cidade. É isso que você falou, não é uma venda que ela faz. Você fica meia hora conversando com a Simone, se você não sair com um apartamento, ou você ama muito o lugar que você mora, ou realmente você não entendeu o que é um lugar que você pode realmente construir a sua família ou investir, porque isso aqui, a cada ano que passa, dobra e dobra. Isso aqui ainda tem muito mais. Eu não sei se você lembra de uma época e que muitas pessoas, assim, por que eu não investi em Balneário Camboriú? Muita gente fala isso, ou quem já teve imóvel aqui, fala por que eu fui vender o meu imóvel em Balneário Camboriú. E é justamente sobre isso. Balneário, ela se transformou sim. Ela virou uma cidade, como eu disse, cosmopolita, mas ao mesmo tempo ela continua com esse bairrismo que a gente gosta, de você encontrar a pessoa que te vende o milho, te chama pelo nome. Então você caminha pela rua, você tem essa segurança. E olha, Simone, eu vou dizer uma coisa para ti. Do fundo do meu coração, você é sim a rainha das coberturas e da cidade mais desejada e cobiçada do Brasil, que tal da América Latina. E se você que mora nos Estados Unidos ou na Europa, conhecer essa cidade, quiçá do mundo. Parabéns pelo seu trabalho, eu acho que isso é um reconhecimento também pela sua história,
pela sua vida, pela sua trajetória, por essa mulher guerreira que você é, linda, maravilhosa, que acorda todo dia e vai poderosa, não vai fazer uma venda, vai simplesmente te presentear com, quem sabe aí, uma cobertura como essa que você acabou de ver. Simone, obrigada. Obrigada, Aqui Vanessa, nasce suas palavras. uma grande Obrigada, amizade. Querida. Obrigada. Obrigada mesmo.